Olá, vamos falar sobre orquídeas? Você tem orquídeas em casa? Eu quero saber. Deixe pra mim aqui nos comentários abaixo. Feliz noite, Beth! Sigam a Isidoros Flores. Ela dá a dica sobre mini rosas, sobre as margaredinhas. Ela é simplesmente maravilhosa. Nossa produtora Dolambra, linda. Boa noite, Douglas. A gente remarcou a live de ontem com Douglas pro dia 2 de novembro. Se Deus quiser, a gente vai falar sobre orquídeas em cachepô de madeira. E eu tenho uma notícia espetacular para falar com vocês hoje. Quero saber se vocês vão gostar. Primeiro, feliz noite para cada um de vocês que estão aqui. Sintam-se abraçados. Estou muito feliz porque amanhã é sexta-feira e eu amo o final de semana. A gente ama, não ama? Vai ser maravilhosa a nossa live de hoje. Taxon BR, a Maria, minha linda editora. Um beijo pra Tânia, se ela estiver aqui, minha linda. Mas deixa eu contar pra vocês a novidade de hoje. Ei, Ilma Correia, boa noite. Leonia Ramos, oi. Catarina, ei. Brígida Rosa, ei. Alegria vem de Deus, não é, Brígida? A gente tem que pedir a Deus para dar muita alegria pra gente. E as plantas fazem isso. Olha, através das plantas, Deus enche a gente de alegria, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou pra Olambra, já marquei a data. Uhul! Vamos contar pra todo mundo. Vou pra Olambra. Saio daqui dia 4 de novembro. Então eu vou estar lá dia 5 de novembro. E saio dia 14 de novembro. E tenho que estar aqui dia 15 de novembro, porque tem as eleições, né? Então eu vou estar lá dia 5 de novembro até 14 de novembro, dia todo. Então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? 11 dias. Então vou estar lá. Romana nasce 72. Oi. Janinalva Perunada, oi. 5 a 14 de novembro, é isso, Olambra. Daí eu vou lá para falar do meu livro, Plantas Verdes e Floridas. Todo mundo divulga em hashtag Verdes e Floridas. Aprenda de uma vez por todas a cuidar de suas plantas. É isso que eu queria contar para vocês. Produtores da Olambra, vou para Olambra. Tô doida, vamos ver. Vamos ver se vou fazer palestras, com a pandemia vamos ver o que é possível, né? É porque eu tenho que ir na gráfica em São Paulo, para ver essa questão do livro. Então vai ser a minha primeira viagem aí, depois o livro fica pronto, parece que 1º de dezembro, aí eu vou para buscar, se Deus quiser. Mas então, aí gente, eu vou fazer live, vou mostrar tudo de Olambra, vocês têm que viajar comigo. Muitas dicas de plantas maravilhosas, muitos vídeos legais. Gostaram da novidade? Agora a gente vai conversar com o Pablo sobre orquídeas, tá bom? Café holandês, né, Maria? Café holandês. Tô querendo ficar um dia de descanso, dia 14. Tô combinando com a Beth, vamos ver. A viagem vai ser muito abençoada, se Deus quiser. Verdes e floridas, né, Maria? Vou até favoritar isso aqui, Maria. Gente, quem quiser, eu vou chamar aqui o Pablo pra gente falar das orquídeas. Coraçõezinhos, divulgue essa live porque vai ser maravilhosa. A gente vai falar muito hoje sobre orquídeas, fazer as nossas orquídeas florir. Sabe como que vocês compartilham a live? Tem um aviãozinho. É só vocês clicarem, aparece os contatos, vocês continuam a me ouvir, a live não cai. Aí vocês compartilhem os contatos de vocês. Podem compartilhar com várias pessoas. E deixa eu falar pra vocês, pra quem não sabe, o livro, agora no mês de outubro, ele tem super oferta.
Ele tá por R$ 69,90, 3 vezes de R$ 24,23. Só esse mês e chega na sua casa em dezembro, autografado com muito carinho. Gente, esse livro tem mais de 240 páginas, com muitas fotos, ele é maravilhoso, muitas plantas, ele é sensacional. A Taxon que vende no mês de outubro e novembro, agora tá R$ 69,90, em novembro R$ 89,90, em dezembro R$ 120. Então aproveita o mês de outubro e vai autografado por mim, tá bom? É a pré-venda e a previsão de entrega é em dezembro. Então aproveite, só na Taxon BR e a Maria que, gente, pode comprar para presente de Natal. Olha que legal, muito legal. Wanda Rodrigues está falando que não consegue comprar. Você consegue comprar pela Taxon BR. É só você entrar no site da Taxon BR. Manda uma mensagem para ela. Ai, gente, eu vi o Pablo aqui. Peraí que eu vi o Pablo aqui. Deixa eu mandar um convite para ele. Pronto. Pablo, olha se você recebe o meu convite aí. Eu não recebi o seu. Olha se você recebe aí. Olha aí, Pablo. Oi! Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? O Pablo é lindo, não é, meninas? Ai, gente, Boa obrigado, noite, obrigado. Pablo! Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão aqui nessa live. Vamos aprender bastante. Vai ser um papo bem legal, super descontraído, super leve, tá, pessoal? Uma coisa assim pra gente apreciar, né, Ana? Feliz noite, muito bem-vindo à nossa comunidade de plantas. A gente vai aprender Muito obrigado. muito, vai relaxar, vai dormir bem gostoso e amanhã a gente vai ter muito mais conhecimento. E conhecimento faz com que a gente preencha muito esse vazio que a gente tem, Sim, não é? sim. As plantas, pessoal, cuidar de plantas, cuidar de orquídeas, cuidar da natureza, elas nos tiram da depressão, nos tiram da ansiedade, nos tiram de várias coisas relacionadas à tristeza, tá? Então, assim, ela tem me tirado de ansiedade, tá? Então, assim, cuidem de plantas, apreciem, porque isso é muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado desse cenário, né? Porque, assim, tem que ser um nível lá em cima para estar aqui na live da Ana, tá? Então, eu, com a ajuda do meu amigo Douglas, né? Douglas me ajudou a montar esse cenário aqui para vocês, tá? Para a gente conversar um pouquinho, né? Porque as nossas orquídeas não florescem, tá, pessoal? Deixa eu te falar. Eu vou fechar os comentários, ok para você? Beleza. Pessoal, a gente vai fechar os comentários porque a gente quer focar aqui e aprender bastante para a gente fazer a orquídea florescer, que é isso que a gente quer hoje. E depois a gente volta, ok para vocês? Beleza? Primeira coisa, o seu cenário está muito... Gostei do que a Lília falou, Jennifer. Me tirou da depressão e da ansiedade. Bingo para você. Show! É isso, não é, Pablo? Isso. Ana, eu recebi várias mensagens, eu venho recebendo mensagens de pessoas que... Obrigado por passar o conhecimento de uma forma simples, por me responder, sabe, Ana? Então, assim, só o fato de você responder às pessoas, essa interação que você tem com sua rede social... que a pandemia ela trouxe essa questão para a gente, né? Muitas vezes a gente olhava essa questão da rede social como uma negação, como uma coisa ruim, mas, no meu ver, eu acho que ao ver de muitas pessoas, a rede social hoje tem ajudado muito mais, né? Nessa questão de enfrentamento dessa pandemia, de ficarmos em casa. Então, quando a gente passa a cuidar de plantas, essas maravilhosas aqui, floridas, tá? Então a gente fica muito mais relaxado, muito mais tranquilo para levar um pouco, né, para levar coisas boas, né, para a nossa vida, para as pessoas. Então, como eu disse, sejam luz na vida das pessoas, sejam flores na vida das pessoas. Então é isso. E a pandemia nos ensinou muito a aceitar as mudanças, né? Sim, claro. E assim, obrigado, tá? Muito obrigado pelo seu convite. Eu fiquei bastante feliz, gente. Eu Assim, que te agradeço por estar aqui. Gratidão gente, mesmo. eu nem acreditei, né? Sério, porque eu assisti a live da Ana Paula, eu falava, nossa, que legal, assim, o que ela fala nessas lives, as dicas que ela dá nessas lives, e hoje eu estou aqui dividindo essa telinha da live aqui com ela. Então, para mim, é uma satisfação muito grande. É porque você arrasa. Que nada, a gente
pouquinho de nada, sabe, Ana? A gente sabe pouquinho disso tudo aqui, tá, gente? Então a gente tenta passar de uma forma assim, trocar, na verdade, eu acho que nessa questão aí você troca muito mais conhecimento do que passa o conhecimento, sabe? Nunca você é dono da verdade. Então é muito interessante essa questão assim da amizade que você forma nesse ciclo de plantas, de orquídeas, seja o que for. Então é muito legal, a amizade que a gente tem, assim, eu fico muito feliz pela sua pessoa. E a Ana, gente, ela é tudo isso lá atrás dos bastidores, tá? Essa pessoa alegre, essa pessoa de luz, essa pessoa iluminada. Então nós precisamos de pessoas assim, trazer os pequenos para esse momento O aqui, meu esposo, tá? um dia eu falei assim, o que que você mais gosta em mim? Ah, da sua alegria. Exatamente, do seu sorriso. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Ana e o Douglas também concorda, é feliz noite, feliz tarde, feliz dia, para começar o dia bem. Não é? E tudo fica bem, não fica? Fica, com certeza. Você leva a vida mais leve. Tudo fica bem, tudo dá certo. Com certeza. Aqui, eu queria começar de uma maneira diferente a live. Eu queria Beleza. começar que parece que o pessoal ficou muito curioso com o seu cenário. Dá para você Tá. mostrar seu cenário? Sim, sim, sim. Vou mostrar para vocês, gente. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Olhem aqui, pessoal. Eu Vou gostei levantar muito aqui. que você me mostrou antes da live do banco de madeira. Isso, pessoal, aqui, ó. É um banco de madeira, tá, pessoal? Um banco de madeira, tá? É jacarandá, tá? Então a gente colocou várias orquídeas naquele banco ali. Eu falei, ah, que legal, eu vou colocar essas orquídeas, essas plantas, né? O Douglas também me ajudou. Samambaias, as nossas meninas companheiras, tá, pessoal? Por isso também que ela não é só para enfeitar o cenário, mas para trazer para vocês que para nossas orquídeas florirem, também é necessário ter essas meninas, que aumentem a umidade ambiente de vocês, tá? Tilânsias ali, mais samambaias ali, tá, Mostra de pessoal? pertinho as orquídeas para eles verem quais são. Olha só aqui, pessoal. Vocês ficaram apaixonados por essa orquídea. Na verdade, quando eu a comprei, eu fiquei apaixonado mais pelo seu vegetal, tá? Essas folhas gigantes e bonitas. E a sua floração, que para mim foi uma surpresa. E muita gente ficou muito feliz e não acha para comprar, porque eu comprei aonde? No supermercado. Sério. Olha só, pessoal. Essa é uma Zigonisia Murasaki Komachi, pessoal. É um híbrido, tá? Aqui é uma Bealara, pessoal, muito perfumada, gente. Elas são muito, muito perfumadas, tá? Essa daqui é outra também. Perceberam que tudo nos tons assim de roxo, pessoal? Aqui é uma Adrolaelia púmila, tá? Ó, uma Adrolaelia púmila. Aqui é o nosso epidendro, tá, pessoal? Olhem só aqui. Aqui é as samambaias, tá? E aqui o girassol que eu coloquei aqui do quintal aqui que a gente plantou para enfeitar aqui, tirei um gravetinho dela, tá? Aqui também, ó, mais samambaias, tá? E aqui eu estou no chão, tá, pessoal? Tô no chão. A gente ama. Tô super à vontade aqui, ó, de chinelo, de descalço, tá? Gostaram, pessoal, do meu cenário? Olha o que eu coloquei. Nem dá para ver de tanta coisa. Tem aqui. Olha só, que show! Ah, olha essa aqui. Olha essa Wanda aqui, que linda, pessoal. Fica lindo demais o cenário, gente. Elas alegram a nossa Essa casa, aqui não tá é muito verdade? fechada, quebrou. Mas me fala pro pessoal aonde você está. Pessoal, eu estou na Bahia, no estado da Bahia, exatamente na cidade de Lauro de Freitas, tá? Na verdade, o Pablo Orquídeas, ele mora em Salvador, mas por conta da pandemia, ele veio para a casa da sogra, onde fica, na verdade, o meu orquidário, que fica em Lauro de Freitas, que fica é uma região metropolitana de Salvador, tá? A princípio, o Pablo Orquídeas, ele cultivava as orquídeas, que não deu muito certo, no nono andar, no apartamento no nono andar, lá em Salvador. Tive bastante problemas com relação à ventilação do ambiente, que é muito, e o salitre também é bem intenso. Então, tive problemas, então, o que resolveu foi a minha sogra ter permitido esse espaço, é um pequeno espaço, mas agradeço, né? E esse espaço que eu cultivo as minhas meninas, pessoal. Entendi. E o que você quer falar primeiro? Uma das coisas, Ana, que eu recebo mais assim de mensagens é: Pablo, o que é que eu faço para minha orquídea florescer? São uma das perguntas mais recorrentes assim nas minhas redes sociais.
E aí eu questiono as pessoas, onde essa orquídea ela se encontra, né? Porque um dos fatores primordiais para nós termos o florescimento das nossas orquídeas, pessoal, é a luz. Essa luz ela pode ser uma luz filtrada, tá? Através de uma tela de sombreamento, seja de 50%, seja de 70%, depende muitas vezes da sua região, né? A luminosidade também ela pode ser direta, ou seja, a luz solar em si diretamente na planta, como esta aqui, como o meu epidendro, tá, pessoal? Ele é uma orquídea terrestre e ele está a sol pleno, tá? E outras orquídeas, elas gostam de uma luminosidade um pouco mais sombreada, uma luminosidade não muito elevada, tá? Então, eu respondo para as pessoas em que lugar a sua orquídea se encontra, né? Ela está recebendo luz ou ela está numa região sombreada? Essa, pessoal, é uma orquídea chamada Paphiopedilum, tá? A famosa sapatinho, tá? Então, o que é que eu faço? Como faço para essa orquídea florescer, por exemplo? É uma orquídea terrestre, tá? Ela gosta de uma região mais sombreada. Se eu coloco ela numa região mais alta do orquidário, eu não vou ter o florescimento dessa orquídea. Ela vai sentir, ela pode queimar suas folhas e não termos a floração. Então, a sapatinho, já dando dica para a galera, e vocês podem notar, ela gosta de uma região mais sombreada, ou seja, a região inferior do seu orquidário. Falando nisso, a gente pode dar uma dica a vocês. Não precisamos ter várias telas de sombreamento. Ah, eu quero uma tela de sombreamento de 50%, uma de 70%, porque eu tenho diferentes plantas, né, com diferentes demandas de luminosidade. O que a gente faz? A gente divide o nosso orquidário, a gente pode dividir o orquidário em 3 andares, tá? O andar lá de cima, tá? Que é um andar que requer mais iluminação. Então, para muitas orquídeas florescerem, por exemplo, a Cattleya tigrina, ela precisa, para sua floração, para ocorrer a sua floração, de estar lá em cima, na parte mais alta do seu orquidário, tá, pessoal? Então, se liguem nessa dica. Então, para isso, nós entramos em outra questão. Nós entramos na questão da identificação das plantas. Então, eu preciso identificar as minhas plantas para saber em que parte, em que luminosidade eu preciso, tá? Porque a questão assim, que as orquídeas não florescem muitas vezes é a luminosidade, a falta de luz, né? Então a gente entra em questão de lumens. Tem orquídea que precisa, por exemplo, 2.000 lumens para poder florir. Outras orquídeas, como as Phalaenopsis, precisam de 600 lumens apenas, ou seja, é questão de luminosidade. Então essa Cattleya tigrina que eu acabei de mostrar para vocês, para ela florir, quando eu tenho um bom substrato, quando eu tenho um bom cultivo, quando eu tenho uma boa adubação, não adianta ter tudo isso se eu não tenho fator iluminação. Então, fiquem atentos, anotem Fala aí, pra mim iluminação. essa questão dos lumens. Amei. O lumens são como se fossem fotos, né? Então, a gente quantifica essa luz. Então, para essa orquídea florir, eu preciso de determinada quantidade de lumens, né? Essa energia que transforma através de conversa. Isso, algumas Cattleyas, 2.000 lumens, por exemplo, né? E o sapatinho 600? O sapatinho, exato, porque ela se parece com a Phalaenopsis, uma região mais sombreada. Isso, entendeu? Então, não precisa ficar ligado nessa questão de numeração, apenas a questão de que espaço do orquidário se encontra esta orquídea. Atrás de uma janela seriam 600, né? Isso, depende, Ana. Depende porque, por exemplo, essa janela eu recebo que quantidade de luz? Em que região do país eu me encontro? É na região muito quente? Porque o sol das 9 horas, dependendo do lugar do país, ele é muito quente e em outro lugar do país esse sol não é tão intenso. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Porque muitas vezes a gente, vou colocar no sol da manhã porque elas não vão queimar. Então a gente precisa adaptar essa orquídea. Então a gente vai levando aos poucos. Por exemplo, a Phalaenopsis, eu cultivo algumas Phalaenopsis aqui a sol pleno, sol da manhã, ou até o solzinho da tarde. Então a gente vai levando todo dia, por exemplo, vamos supor que aqui é uma Phalaenopsis, que eu quero adaptar ao sol da manhã. Eu não posso pegar essa Phalaenopsis da região ali do meu orquidário, que é muito sombreada, e levar direto para uma região que é muito iluminada. Então, aos poucos, todo dia eu vou lá, coloco uma horinha, tiro. Aumento mais um pouquinho no outro dia, vou tirando e vou adaptando a planta para ela
se adequar naquele ambiente. Então a gente tem que ficar ligado com a iluminação. Então não adianta eu ter um bom substrato, uma boa adubação, uma boa rega, uma boa estrutura de orquidário, uma boa ventilação, já falei. Então não adianta eu ter tudo isso se eu não tenho a iluminação. Eu vou dar um exemplo, Ana, aqui para vocês, da minha encíclia, tá? Ela é uma encíclia está um pouco judiadinha, mas ela estava dentro do orquidário. Encíclia é uma planta que exige bastante luminosidade, tá? Bastante lúmenes. Olha só aqui. O que é que aconteceu? Eu peguei essa planta aqui, essa encíclia, que eu não sei, na verdade, eu perdi a identificação dela, mas eu sei que é as encíclias. Quando eu não sei a espécie, eu identifico pelo menos o gênero. Então, o gênero encíclia, ela necessita de uma boa luminosidade para poder ela florir. Aí, estava dentro do orquidário, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Uma regra de ouro. Orquídea é observação. Então, vamos observar. É uma dica muito importante, sabe, gente? Anotem aí. Conta para o pessoal quais os gêneros principais, mais ou menos, que tem. De orquídeas. Com relação a receber a maior luminosidade ou menor luminosidade, ou em geral? Os gêneros das orquídeas. Você falou nós temos gênero Cattleya, Paphiopedilum, Encíclia, Dendrobius, tá? Angraeco. Então, tudo isso, pessoal... São vários gêneros. São vários gêneros, são muitos e muitos gêneros. E dentro do gênero nós temos as espécies. Então, quando eu não consigo identificar a espécie, eu identifico pelo menos o gênero, porque através da identificação do gênero eu sei que as catleias, em sua grande maioria, elas precisam de mais luminosidade. Outra dica, aquelas catleias que são bifoliadas, como esta aqui, ó, bifoliadas, pessoal, 2 folhas, tá? Elas precisam de mais luminosidade, mas precisa ficar lá em cima, por exemplo, para poder florir, tá? Mas aí tem a exceção, por exemplo, a schilleriana também é uma catleia, ela é do gênero schilleriana, só que ela não precisa de tanta luminosidade, então ela pode ficar naquela parte intermediária do meu orquidário, ou seja, na região não tão sombreada. A schilleriana, ela é lá do Espírito Santo, né? Então elas geralmente são encontradas nas cavernas, assim, portas de cavernas, região mais sombreadas, não tem tanta luminosidade. Então, a gente tem essa questão da luminosidade. Então, se atentem ao espaço de vocês, então, seja os seus, que nem a Vanessa Merli fala, os quintaldários, os seus corredários, os seus janelários, os seus varandários, né? Porque eu creio que a maioria das pessoas que estão nos assistindo são pessoas que não dispõem muitas vezes de uma estrutura, de um orquidário para florir. Então, muitas vezes elas cultivam ali ao sol da manhã, né? Porque pode queimar as folhas. Então, geralmente é esse pessoal, assim, eu acho que a maioria do nosso público em geral, né? Então, iluminação, tá? Então, muitas vezes eu tenho também a adaptação. Quando eu compro uma menina, pessoal, que interfere na floração, eu entendo amo aquelas... você falar de planta como se fosse uma menina, uma pessoa. Eu gosto, a gente chama assim... É. Muitas pessoas gostam de chamar assim, eu também acabei acostumando chamando de nossas meninas. Então, muitas meninas, pessoal, elas estão no estufa, lá nos seus orquidários profissionais, comerciais, estão num determinado ambiente, tá? Então, quando nós trazemos essas meninas para o nosso espaço, entendam que ela não tem o mesmo temperatura, a mesma umidade, não é o mesmo clima. Aí trago lá as plantas, por exemplo, que eu trouxe lá do Espírito Santo. Muitas vezes o clima é meio diferente, então elas precisam de um tempo de adaptação. Então, outra dica, adaptação, pessoal. As nossas orquídeas, elas precisam se adaptar. Elas precisam sentir onde eu estou, onde está essa luz, para começar a brotar, para começar a fazer a fotossíntese certinho, para poder dispor energia suficiente. Porque floração não é só florir. Para uma menina, para a nossa orquídea ela florir, ela tem que estar apta, ela tem que estar adulta. E muitas vezes nós compramos meninas adolescentes, meninas jovens, que não estão aptas a florir, né? Porque florir demanda muita energia. Então, ela tem que florir. Pessoal, quando a menina aqui, ela dá essa floração aqui, entendam que é para reprodução. Reproduzir demanda muita energia, pessoal. Muita energia. Ela não é boba nem nada. Eu quero que essa menina floresça. Como que eu vou florescer se eu não estou adaptada, se eu não tenho a iluminação correta, se eu estou num substrato ruim?
Outra dica, substrato. Que substrato é esse que eu tenho aqui, que essa menina está? É um substrato já velho, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então vamos escolher um bom substrato, substratos que duram bastante. Eu não tenho aqui, mas o cachepô, Douglas ia falar sobre o cachepô ontem. Os cachepôs, pessoal, tem um cachepôs, estruturas de madeiras duráveis, porque a troca vai ser com muitos e muitos anos, 8, 6, 10 anos. Então a menina vai ficar ali, entendeu? Então cuidado com o substrato de vocês, porque as orquídeas de vocês podem não estar florindo pelo substrato. Então iluminação, tem que estar vendo. Vejam onde a menina de vocês está no ambiente. Vão lá no orquidário de vocês, nas janelas, veja que menina é essa, identifique que menina é essa, que iluminação que essa menina precisa, tá? Que substrato essa menina está, beleza? Entendam que elas precisam se adaptar. As meninas podem estar no período de adolescência, menina jovem, criança, então ela precisa de um tempo para ela desenvolver e se tornar adulta, porque para florir ela precisa de muita energia, e quando ela floresce, ela está ligada que ela pode engravidar. Ela pode ter a polinização e demanda muita mais energia. Então entendam que florir, quando ela flore, não é só a energia que ela vai despender na floração, mas também de um possível bebê, né, de um possível fruto, né? Então assim, demanda muita energia. Então se atenta a essa questão também, tá, pessoal? Quer falar alguma coisa? Eu tô falando. Não, eu quero falar assim. Eu queria que você desse exemplos pro pessoal. Quais devem ficar? Fala umas 3, por exemplo, 4 do primeiro andar, umas 3, Perfeito. 4 do segundo e do terceiro andar. Pronto. As do primeiro andar são as que eu acho que todo mundo tem, né? Assim, Cattleya. Essa Cattleya, se eu não sei qual é, Vanda, Valqueriana, Cattleya nobilio, tá? Brasávolas, anotem aí, todos esses gêneros elas gostam de ficar lá em cima, as gutatas, ametistoglossa, né? Tudo isso que são as Cattleyas, né? Que a gente tá falando aí, Cattleya e a sua espécie, Cattleya ametistoglossa, né? A gente também pode falar da brasávola, que é um gênero, a brasávola o quê? Mas as brasávolas de forma geral, elas ficam lá em cima. Então, se atenta a essas meninas que gostam de ficar lá em cima, pegando maior luminosidade, pelo menos 3, 4 horas de sol, tá? Então, muitas vezes nós podemos ter florações, mas se eu não tenho luminosidade legal, eu posso ter florações mais minguadas, 2, 3 florações. Então, quando eu tenho mais luminosidade, eu tenho mais exuberância nessas florações, quantidade de flores, né? Então, no segundo andar, a gente pode trazer quem? Como eu falei para vocês, a Schilleriana, tá, pessoal? A Schilleriana gosta de estar naquele segundo andar, a Gôngora também naquele segundo andar, tá? Então, lá embaixo, quem gosta de ficar lá embaixo? Lá embaixo, Aspafiopédilo, né? No cantinho, assim, que tem menos luminosidade, um pouquinho de luminosidade, no cantinho mais úmido do seu espaço, as micro-orquídeas. Muita gente também gosta de ter as micro-orquídeas, então se liga nessas... live de micro com o Roberto. Isso! Gente, não percam essa live de micro, porque o Roberto, ele manja demais de micro-orquídeas. Então, vai ser muito legal a live de micro-orquídeas. Mas no segundo andar a gente pode ter também algumas oncídios, né? Aquele oncídio twinkle, por exemplo, não gosta de tanta luminosidade, gosta de ficar naquele espaço ali no intermediário. Lá embaixo, como eu falei, o sapatinho, podemos ter também as phalaenopsis, por exemplo. Então, phalaenopsis gosta de regiões mais sombreadas, o sapatinho também de regiões mais sombreadas. Então, é mais ou menos nesse sentido assim, tá, pessoal? Então, primeiro andar, segundo andar, e lá embaixo, tá? Eu amei essa questão que você falou da identificação. Muita gente fala que não precisa de identificar a planta. Gente, eu acho que precisa de identificar a planta. Precisa, Ana. Como que a pessoa faz para identificar a planta dela? O que você acha? Primeiro de tudo, se você tem um amigo orquidófilo que entende bastante de planta, vai lá perguntar a ele. Gente, faça tá? amigo com orquidófilo. Faça amizade com orquidófilo. Isso, gente. Várias pessoas me perguntam, tá, sobre identificação de orquídeas. E muitas orquídeas eu não sei identificação. Muitas pessoas também trazem somente o vegetal. Só que às vezes o vegetal sem a floração fica meio difícil, né? E também, gente, nós, querendo não, mas tem o Google da vida, que a gente também pode estar pesquisando, né, sobre elas, vendo imagens. De identificação no Facebook. Isso, exatamente, Ana. Perfeito. Então vocês... Inclusive, a gente também tem um grupo lá no Facebook, Pablo Orquídeas. Tem a página também, Pablo Orquídeas, que vocês vão lá
Gente, que planta é essa? Não é só o Pablo que vai responder, mas todas as pessoas. Então, essa interação é muito legal na orquidofilia, sabe? De um ajudando o outro. É muito legal. Então, assim, identifiquem a planta de vocês. Eu bato na tecla nisso, porque, assim, se eu não sei a identificação, eu não sei que local essa menina precisa estar, né? Então, assim, é muito, 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 muito importante, porque eu vou dispor ela nesses andares que eu falei para vocês. Você Então, assim, acerta mais rápido, né? exatamente, exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo das rupícolas. Eu comprei rupícolas, pessoal. Então, por isso que é importante, gente, pesquisar o que você vai comprar. Outra coisa, Ana, que eu acabei de lembrar aqui. Muitas vezes nós compramos plantas de regiões diferentes, de climas. Por exemplo, nós tivemos a leve de Cimbídio com Francisco Deusvando. A maioria Show. das Cimbídio, pessoal, foi muito show, né, a live dele? A maioria das Cimbídio, pessoal, elas precisam de uma temperatura um pouco menor, né? Então, não adianta a gente comprar uma orquídea que não vai florir, que não vai se adaptar à minha região. Não adianta, então a gente quer ter, porque fulano não tem, eu quero ter. Então, assim, é um dos erros assim, que a gente tem é de comprar orquídeas, né, e trazer para o nosso ambiente e aí ela não vai florir. Por exemplo, eu tive Cimbídio. Então, assim, a gente entende que comercialmente as pessoas vendem mesmo só para ter aquela floração naquele momento, para enfeitar o espaço e para depois elas irem embora. Eu vejo, sabe, essa questão assim. Porque a Cimbídio, eu cultivei, eu dou exemplo aqui, que eu cultivei a Cimbídio lá no apartamento, lá no andar que venta pra caralho. Salvador, muito quente. Gente, eu pus até gelo. Entendeu? Então, assim, eu pus até gelo. Então, muitas coisas na internet, coloque gelo, coloque isso, né, para trazer, para tentar colocar essa planta como se ela estivesse no ambiente dela. Então, não adianta vocês insistirem que quiserem Você ter plantas. conseguiu? Não. Não, não consegui. Eu matei duas Cimbídio, porque eu comprei no mercado a floração, linda e maravilhosa, só que no meu cultivo, no meu ambiente, no meu clima, a Cimbídio não vai bem. Então, assim, identifique as plantas, saibam que plantas vocês estão comprando para poder... será que essa planta funciona lá no Nordeste? Região quente? Das plantas assim, que o pessoal consegue até, sabe qual é? A Celogines cristata. Não sei se a Ana já ouviu falar. Ela é uma orquídea que precisa de um pouco mais de umidade, uma temperatura um pouco mais amena. E assim, o que é que a gente faz de estratégia aqui no Nordeste, assim, né? A gente pega, e tem gente que deu super certo, tá, pessoal? A gente pega uma vasilha. Tá aqui o vaso da minha Celogine cristata. E não pode ficar mudando de vaso, não, tá, pessoal? A Celogine, ela é muito chatinha, então essa Celogine cristata, ela gosta de ficar naquele ambiente dela, não mexa com ela. Ela gosta até de um pouco de acidez no substrato dela. Então, o que a gente faz? Pega um pratinho assim, aquele pratinho normal, coloca brita e coloca um pouquinho de água ali e coloca ela em cima. Tá? Então ela vai simular um pouco, dar um pouco mais de umidade para essa planta, amenizar ali um pouquinho até a temperatura dela e ela pode vir a florir, né? Eu inclusive conheço pessoas que têm, eu acho que em Tocantins que ela conseguiu a floração da Celogine. Então assim, às vezes por insistência até rola, sabe? Mas assim, saiba que plantas vocês estão comprando para vocês não ficarem frustrados. E assim, pessoal, é uma coisa que eu venho falando sempre para as pessoas, é que todos nós matamos orquídeas sim. Né? As pessoas ficam estressadas, nossa, eu matei, Pablo, o que é que eu faço? Eu não queria ter perdido a planta. Gente, eu perdi várias e várias Phalaenopsis, várias e várias e várias, até aprender, porque eu aprendi a observar. Então, assim, observe as meninas de vocês, né? Veja que ambiente que ela gosta, identifique as meninas para saber que luminosidade ela precisa, que substrato eu preciso, se é só uma menina jovem, se é uma menina adulta. Ana, elas, nesse negócio de adaptação, que é uma das questões aqui, né, da live, que ela precisa se adaptar para depois ela florescer, por exemplo, tem orquídeas que demoram até 3 anos eu conheço amigos que demoraram 3 anos, o Douglas me contando hoje, que ele tem uma orquídea que demorou 2 anos, comprou adulta já, com flores, por exemplo, né, que já adulta, já está apta à floração. Então o Douglas comprou, por exemplo, e só veio florir com 2 anos. Um cultivo, errou no cultivo, por isso demorou tanto. Não, mas ela estava se adaptando, então às vezes a adaptação Tudo nas demora orquídeas é muito. lento, né? Tudo. Então, assim, é uma das coisas assim, do orquidófilo é cultivar, né? A paciência. Nós somos pacientes, né, pessoal? A gente que gosta de orquídea,
a gente acaba tendo paciência, né? E, por exemplo, essa púmula aqui, ó, vou pegar aqui para vocês. Tô vendo que dia que eu tenho live de orquídea aqui, pro pessoal dos orquídeas. Tá vendo aqui, pessoal? Ai, Adrolalia púmula, tá? tá Então, o que lindo. acontece com essa menina aqui? Ela está no, acoplada, tá no tronquinho de madeira, olhem só aqui, toda enraizada, tá? O tronquinho de madeira, acoplada numa barquinha, se eu não me engano, aqui é uma barquinha, tá? Toda enraizada, e eu só vi hoje a floração dela, foi uma surpresa para mim, né? Foi uma surpresa para mim, essa menina, a primeira floração dela, tá? E engraçado das púmulas, pessoal, que a cada brotação vem uma floração. Dica aí legal para vocês, tá? Igual a Cattleya clande. Então, a dica legal para as pessoas, né, é ter várias orquídeas de estações diferentes, de meses diferentes, para poder sempre elas terem orquídeas floridas e não se frustrarem. Então, por exemplo, a coisa mais simples do mundo, eu acho, para cultivar assim, são aquelas que a gente vê no mercado, por exemplo, são as Denfal, aqueles híbridos de dendróbio que suportam ter a luminosidade direta, por exemplo, porque aí sempre a gente vai ter floração delas. Então a dica é vocês não comprarem plantas das mesmas estações, né? Ficarem ligados nisso aí. Sempre comprar, vamos ver o que tem nesse mês assim, de plantas interessantes floridas, né? Da estação, do mês, porque aí você sempre vai ter florações de orquídeas assim que elas se adaptarem no ambiente de vocês, para aí você não ficar tão frustrado na aquisição. Barulho aí. Oi? Uma moto passando aí, não foi? Foi, passou aqui. Fecha um Ah, pouquinho pra tá. mim. Então assim, fiquem ligados nisso, tá, pessoal? Comprem orquídeas de estações diferentes, de momentos diferentes, para vocês ter sempre florações, tá? E a orquídea que sempre tem florida para mim ali, além do epidendro, aquela ali terrestre, aquela abóbora ali, ó. Tá? Aquela pequenininha ali, epidendro, Eu tá? acho Sempre linda tem essa ela cor. sempre temos ela florida. Então, assim, cultivem essas plantas assim que você sempre vai ter florações o ano todo, por exemplo, entendeu? Deixa eu te falar, eu tô vendo aqui, a gente dia 18 a gente vai falar um pouquinho sobre orquídea e flor do deserto. Dia Ah. 20 flor do deserto, 21 flor do deserto. Eu tô procurando orquídea labiata, a rainha do Nordeste, com a Dia Michelle, 25. Dia 25, 25, né? 25. Dia 27, Diário das Orquídeas, fale lá no Diário das Orquídeas que eu vou fazer. Dia vinte e Ah, oito, Roberto, micro-orquídeas. De orquídeas, por enquanto... o Douglas, dia 2, né? isso, Douglas dia 2. De orquídeas são essas, por enquanto. Tem uma outra para me marcar, vou ver que dia que eu vou marcar. Mas assim, eu quero abrir para os comentários, mas falta alguma coisa para a gente falar? Me lembra? A coisa mais importante que eu tenho para falar a vocês é aquela que a gente sabe, iluminação, tá? E assim, a adubação. Então a gente não adianta também assim ter tudo, a gente fala de adubação e tal, mas O que adubação você também. usa? Posso falar? Pode. Pode. Eu comecei a usar aqui agora, pessoal, tem mais ou menos, hoje mesmo, inclusive, adubei as minhas meninas. Eu comecei a usar o Nutriorg, pessoal. E aí, por que eu estou usando o Nutriorg? O Eu Nutriorg eu tenho vejo. ele, é fantástico. Então, assim, você até fez a live com o Marcos Locatelli, né? Então, assim, Aquele o cara sabe Nutriorg, muito. muito, 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 muito mesmo. Então, assim, por que eu estou usando o Nutriorg? O Nutriorg, pessoal, eu estou gostando muito dele, eu vejo muitos comentários, ele facilita muito a nossa vida. Por que ele facilita muito a nossa vida? Porque eu vou usar apenas um Nutriorg. O Pablo Rides, ele tinha vários tipos de adubo, adubação, adubo orgânico, adubo químicos, né? Adubo manutenção, floração, crescimento, enxofre, cálcio, um monte de coisa. Então tinha que fazer uma tabela de adubação, então a gente tem que ter esse controle, na verdade, né? Tem que ter mais cuidado e tal, tem que colocar esse nutriente assim, assim, assado, um dia eu vou ter que fazer isso, na outra semana vai ser isso, então isso cansa. Então com o Nutriorg ele tem tudo. Então toda semana eu vou fazer adubação com o Nutriorg.
Por exemplo, pessoas que molham as plantas no mínimo até 3 vezes por semana, utilizam o Nutrioc a cada 15 dias, né? Eu, por exemplo, que molho as minhas orquídeas todos os dias, eu vou usar o Nutrioc, esse adubo, toda semana, tá? Então é interessante também a questão da adubação, né? Porque o Nutrioc ele vai ter todos os macronutrientes, os micronutrientes, né? Então, assim, não é só o NPK, né? O fósforo, potássio, nitrogênio. Não é só esses três. Eu preciso dos outros, né? Tem os macronutrientes secundários, que são cálcio, enxofre, tem os micronutrientes, que é o zinco, que é o boro, cobalto, ferro, tá? Então, assim, ele vai ter tudo. Ah, mas ele tem tudo isso na natureza? O Marcos fala muito bem isso. Tem, né? A gente pensa, nossa, mas vai ter tudo isso, tem na natureza, ela tem todos esses, tem tudo, pessoal. Então, assim, a gente precisa também ver essa questão da adubação, mas ela não vai ser aquela que vai fazer minha orquídea florir. Por exemplo, as pessoas sempre perguntam, Pablo, que adubo você usa para ter essas florações? Adubo, pessoal, não faz milagre. Beleza? Então, assim, tirem da cabeça que adubo faz milagre. Muitas pessoas não usam adubo algum. Vai ter floração. Elas vão ter florações. Mas florações, muitas vezes, que não são aquelas florações exuberantes, né? Aquelas grandes flores. Vai ter floração, sim, tá? Porque ela vai ter aquilo que ela mais precisa, que é a iluminação, para poder produzir energia, para poder converter toda a energia física, química, né, energia lá molecular, orgânica para ela, entendeu? Para ela se desenvolver, para ela ter uma brotação, para ela enraizar, tá? Então, assim, é importante a adubação sim, mas ela não é o fator, o principal, né? O fator principal que eu vejo, assim, que falta muito nas pessoas é a iluminação. Então, por exemplo, aqui, como eu mostrei para vocês, eu joguei essa menina para fora do meu orquidário, eu nem acreditei. Olha só, ela está com haste de floração. Por quê? Porque ela estava no ambiente... Porque ela estava no ambiente... Né? Muito, porque, Ana, eu estava já desistindo, eu estava já querendo dar para um amigo, inclusive para o Douglas. Aí ele falou, Pablo, por que você não joga para fora do orquidário? Né? Então, eu coloquei ela fora do orquidário e ela está pegando iluminação direta, tá, pessoal? Então, ela está pegando a iluminação direta, estava judiadinha e tudo, mas ela conseguiu aqui emitir uma haste floral, porque com a maior luminosidade, ela produziu mais energia para ter forças para produzir essa floração, tá? Então, assim, é fator primordial a floração, tá? E observação, se uma planta não está dando certo em determinado local do orquidário, mude essa planta para um local que tem mais iluminação, né? Porque daí você pode ter a floração da sua orquídea, né? Então, assim, pelo menos 3 horas ali de iluminação de sol, né? Esse sol filtrado, tá? Para poder ter alguma floração, né? A floração ali. Que quando eu tenho mais luminosidade, você pode ter um maior desenvolvimento ali de cachos, de flores, plantas mais exuberantes, tá? Muitas vezes ela pode chegar até emitir o botão, a haste floral, só que aí ela vai acabar abortando. Então muitas pessoas perguntam, Pablo, por que a minha orquídea abortou e tal, o botão? Muitas vezes é porque tem um fator também de água, a água acumula dentro do copinho. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo aqui que forma um copinho, pessoal? Quando ela está em botãozinho, lá pequenininho, aí na nossa irrigação acaba que acumulando água nesse copinho aqui. No que acumula água nesse copinho, essa orquídea, esse botão, ele acaba abortando, tá? E muitas vezes, ela acaba emitindo uma floração, vários botões e tal, mas aí como ela sabe que ela vai ter que gastar bastante energia para manter essa floração, ela acaba abortando esses botões, tá? E plantas de primeira floração, muitas vezes, elas também acabam tendo esse problema de abortar, elas acabam abortando também esses botões, aí fica muitas vezes, em vez de ser 3, ficam 2 ou 1 botão, por ser uma planta de primeira floração, por exemplo, entenderam? Fantástico. Alguma pergunta, Ana, aí do pessoal? Tem muitas perguntas. Muitas perguntas. Então, você acha que aborta por ser primeira floração e por irrigação? Isso também por você
a planta ela está na primeira floração, a planta ela é uma planta debilitada, mas que acaba emitindo age floral, então ela acaba abortando porque ela sabe que ela vai precisar gastar muita energia, então ela despende, ela joga esse botão, né? Ela aborta esse botão para não gastar energia, para ela não morrer, entendeu? Então ela acaba abortando por isso. Então a questão do copinho ali que se forma, então vocês têm que tomar cuidado com relação a isso, porque acaba acumulando água ali e acaba abortando, né? Então veja essa questão, né? Estão perguntando a Catleia se você prefere barro ou vaso de plástico. Assim, porque eu prefiro o vaso de barro e também o cachepô. Porque, pessoal, eu gosto de molhar minhas orquídeas assim numa frequência um pouco maior. Quando você planta em vaso de barro ou em cachepô, a tendência de você ter problemas com fungos, bactérias é um pouco menor porque você tem um substrato drenado. O que é que significa um substrato drenado? Por exemplo, o cachepô, por si só, ele já é um vaso drenado, né? Ele é todo vazado. Então, se você associa esse cachepô, que já é todo drenado, a um substrato drenado, ou seja, você tem brita, casca de cajá, por exemplo, casca de pinos, coloca pouco esfagno, você tem um substrato drenado. Então, por exemplo, Ana, nós tivemos chuva desde finalzinho de abril até agora, poucos dias aí atrás. Se eu tivesse um substrato que nem eu estava usando aí antigamente... Aí estava chovendo? Sim, desde final de abril... óbvio que com interrupções, né? Mas sempre chuva toda semana. Nós estamos sem chuva desde quando, mano? Desde ontem? Não, da outra vez. Não, setembro não choveu. Isso não tem dia. E a galera, Ana, me pergunta muito, quando eu mostro as chuvas e tal, Pablo, manda chuva pra cá, manda chuva pra cá. Eu mando. Por quê? Aqui chove, tá começando a chuva agora. Sim, então assim, antes desse sistema que eu tenho, de mudar para um sistema de cachepô e para um vaso de barro, porque é mais drenado, por exemplo, o vaso de barro, pessoal, ele tem muitos poros, microporos. Então, quando você joga água, ele imediatamente absorve toda a água. Então, quando nós plantamos em vaso de barro e em cachepô, entendam que nós temos que tomar certos cuidados. Então, eu tenho que ver que região eu moro, para saber se eu tenho que molhar mais vezes por dia, igual eu tenho que molhar 2 vezes por dia, por exemplo, porque eu escolhi assim, porque que chove muito, em épocas do ano, agora, em final de abril até poucos dias atrás, se eu tivesse com vaso plástico e chip de coco, que nem era... E eu já perdi muita orquídea por isso, eu não teria isso daqui, tá? Porque choveu muito. A galera ficava assim, nossa senhora, como assim? Manda essa chuva pra cá. Então, assim, eu gosto muito, Ana. Gente, a maioria das nossas orquídeas são epífitas, tá? O que significa epífitas? Orquídeas que vivem grudadinhas nas árvores, tá? Como a gente sabe, não são parasitas, elas usam a árvore como sustentação, apoio e também para conseguir nutrientes, conseguir luz também, né? Então, assim, imagine isso, tenta imaginar como é que essas orquídeas estão na natureza, grudadas em árvores. Então, a gente coloca em vaso plástico, em vaso de barro com um substrato de brita, mas é um sistema meio que a gente tem, é isso que nós vamos ter que utilizar para simular tipo, o ambiente dela, mas o ambiente dela mesmo, o lugar que ela gosta de estar é grudada na árvore, né? Como nós não podemos oferecer, como na natureza elas estão em relação de simbiose com bromélias, com vários micro-organismos que estão ali, oferecendo uma umidade interessante, um ambiente legal, a gente tenta simular esses ambientes para ela, né? Um vaso plástico para pessoas que moram muitas vezes em região muito seca. Eu tenho um amigo, Ana, que mora aqui no interior da Bahia, que é muito seco. Então ele disse que não deu certo o cultivo dele, por exemplo, em cachepô. Então o cultivo dele, a maioria das orquídeas dele, seja Cattleya, o que for, geralmente em vasos plásticos com substrato drenado, tá? Substrato drenado com brita, casca de cajá, casca de pinos, caco de telha. Então, utilizem substrato que vocês possuem. Não adianta, eu quero ter casca de macadâmia, mas na minha região não tem casca de macadâmia. Eu quero cultivar na casca de cajá. Gente, utilizem o que tem a seu favor. O que é que eu tenho na minha região? Porque o Pablo está usando casca de macadâmia, eu sou obrigado a comprar uma casca de macadâmia porque o Pablo está usando? Não. Então, o que é que eu tenho na minha região? Se perguntem, tenho isso e isso. Pronto, associa ali, faça um mix, um substrato interessante
E, Pablo, o que que e você usa musgo? o uso... Aqui, por exemplo, se vocês notarem aqui, não tem musgo nenhum. Brita, ó, eu tenho brita, ó. Brita, tá? Pedra brita. Tenho... tá bem compacto aqui, mas tenho casca de pinos, tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Essa planta está caco de telha, porque não dá para ver o caco de telha aqui, porque está muito grudado na raiz. Mas eu tenho aqui caco de telha, pessoal. Então faço essa mistura aqui, tá? Então musgo, mano, é interessante você utilizar no começo, quando você replanta atrás de um orquidário, você quer replantar essa planta, ela sente se você plantar num ambiente totalmente seco. Né? Então você coloca aquele musgo ali pouquinho inicialmente para ela fornecer essa umidade necessária para ela emitir raízes para depois ela se virar, né? Porque o musgo, Ana, com o tempo ele fica preto, ele apodrece, entendeu? Então isso gera o quê? Você pode ter aumento de fungos, micro-organismos. Então imagina num tempo muito chuvoso, eu tenho musgos ali que está todo preto na árvore mesmo, todo preto, enegrecido, porque ele tem uma durabilidade muito baixa. Então, usem musgo, pessoal, com moderação, porque assim, a gente mata a orquídea de duas formas, pelo excesso de rega, né, e pela falta de rega. Pelo excesso, porque quando eu molho muito, eu perco as raízes. Se eu perco as raízes, eu mato ela. Não, pelo excesso de água, desidratada, porque ela não tem raiz para absorver essa água. E quando você deixa também de molhar, você acaba tendo uma planta toda definhada, né? Que você acaba não fornecendo a água necessária para essa planta. Então, assim, cuidado com a rega de vocês também, tá? O substrato que vocês têm, a iluminação, para vocês terem a orquídea florida. Utilize também aquilo que você tem de adubo. Não é obrigado também a comprar esse adubo porque determinada pessoa está comprando. Então, assim, não deixe de alimentar elas, tá? É esse que eu falo para vocês, não deixe de alimentá-las. Mas, assim, utilize aquilo que vocês têm que ser ao favor de vocês, né? Aquilo que vocês têm condições ali naquele momento. Não adianta se desesperar. Beleza? Então, a Mas adubação não é fantástico. tudo. Adubação não é fator para florir. Que adubo você usa para florir? Que adubo você usa para ter esse vegetal bonito, esse enraizamento? Né? Então, Ô, a resposta Pablo, eu muitas vezes acho está no que céu. todo mundo tem que ter orquídea. Tem. Todo mundo tem que ter orquidiana, porque assim, Gente, não tem uma coisa mais linda no mundo do que orquídeas. elas todos os dias nos enchem de surpresas. Olha a surpresa que eu recebi hoje, pessoal. A Drolaelia pumila, né? Então ela tá ali no cantinho dela, de repente eu vejo, ai, que coisa linda, nossa, tem floração, é todo dia uma surpresa. Então eu falo para as pessoas que convivem comigo aqui e para as pessoas que estão ali naquele meio, gente, cuidar de orquídea é muito bom. É as surpresas que você tem. Ah, é uma haste nova que está surgindo, é uma espata. Gente, olha uma O espata pessoal te várias vezes. amou. Ai, gente, obrigado, gente. É muito bom fazer live com a Ana, porque ela nos deixa à vontade, né? Tô aqui super tranquilo, de boa aça. Nossa, todo mundo Então, quer saber de vocês, pode pôr ovo triturado. ovo triturado, gente, é assim, Casca de ovo. o Pablo, ele não usa essas coisas, tá? E tipo assim, Pablo, você recomenda? Eu não recomendo, tá, pessoal? É Você tá questão igual minha, o tá? Breno. Você conhece É o Breno? questão minha. Conheço, claro. Inclusive vai fazer live comigo sobre... Eu Ele fez amo live... o Breno. Vai fazer live comigo agora sobre ventilação nesse sábado agora, às 15 horas, tá, Ele pessoal? Sobre fala o que vem ventilação. na cabeça dele, viu? Isso, então assim, eu não recomendo. A moça perguntou, Pablo, você usa água de arroz? Não, pessoal, eu não uso. E assim, o Pablo, ele não recomenda, tá? É questão minha mesmo, assim. Tem muitos adubos disponíveis pra gente, pessoal. Muito, uma variedade enorme de adubo. Então, sabe, não é igual antigamente que a gente tinha dificuldade realmente de se obter. Mas se você usa e tá dando certo para você, eu não vou te julgar e não vou falar para você deixar de usar, né? Quem sou eu para dizer isso para você? Eu digo que eu não uso e eu não recomendo, tá? Então, assim, mas se você usa e dá certo para você, tudo beleza, tudo certo, sabe, Fala pessoal? de Eu acho que novo, que tinha que ir a live com o Breno. a live do Breno, pessoal, nós vamos falar sobre ventilação. Então, eu estou fazendo uma série que se chama Regras de Ouro para o Cultivo de Orquídeas.
Então, são 9 lives, já passaram 2 lives, nós tivemos a live sobre iluminação, que é uma das questões que a gente é muito importante. Então, a gente começa com iluminação. Tivemos agora, foi com a Vanessa Merli, tá? Tivemos agora sobre regas, com a Michele Canário, que está aí assistindo a gente, tá? Sobre regas, ela deu um show aí sobre regas, então regas envolve um monte de variáveis, desde fatores ambientais, clima, substrato, vaso, não é tão simples. Então, assim, cuidar de orquídeas exige dedicação. Não adianta vocês quererem que as orquídeas de vocês floresçam e jogam ela lá no canto e ficam querendo que ela floresça se você não tem um cuidado legal com sua planta, tá? Então, assim, tenham cuidado com a plantinha de vocês, vejam o ambiente, identifiquem elas, veja que parte do orquidário lá em cima, lá embaixo, me perguntem, tá? Se eu não souber responder, eu vou pesquisar para vocês, fiquem à vontade para perguntar, tá? A gente criou, obrigado também, eu agradeço muito a Ana, porque assim, a gente está fortalecendo a orquidofilia, né? Trazendo esse conhecimento gratuito para as pessoas de uma forma... Acaba de falar das lives. Você fez 2. Ah, sim. Aí nós fizemos a live sobre regas agora com a Michelle e nós vamos para a live de ventilação, tá? Ventilação é só vento? Tchá, tchá, tchá. Não. Ventilação não é só vento, tá? Então vamos aprender com o Breno, sábado às 15 horas, horário de Brasília, tá? O Breno vai estar falando sobre ventilação. Ventilação não é só isso de vento, ventilação envolve vaso, né? Que tipo de vaso eu tenho, substrato, né? É importante ter ventilação, porque ventilação a gente evita fungos, proliferação de bactérias. Não adianta a gente querer estar num ambiente mofado, socado, sombrio, não. E nós vamos ter outros temas aí sobre a estrutura de orquidário, identificação, pragas e doenças, estrutura de orquidário. Vai ser muito show, pessoal. Vai ser muito show. Muito, muito, muito show. Acompanhe a gente. Deus abençoe seus conhecimentos. Parabéns. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Pessoal, a live vai ficar salva. Lembre-se que não tem live esse sábado. A gente volta domingo, 20 horas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Valeu! Quer conversar, despedir do pessoal? Fale Sim, o que você quiser. Beleza. Pessoal, assim, agradeço muito a cada um de vocês que estão aí desse outro lado. A cada um de vocês que mandam mensagem pra gente, que interage com a gente, que manda mensagem, vocês mandam mensagem positiva, continuem assim. Obrigado a cada um de vocês. Sejam flores, sejam verdes e floridas na vida das pessoas, né, Ana? O Lana tá lançando esse livro aí dela, né? Sejam isso, pessoal, sejam luz na vida das pessoas, como a Ana aí, né, dando chance a várias pessoas, tá aqui mostrando o conhecimento dela. A gente não sabe tudo, a gente sabe pouquinho, mas o que a gente sabe a gente transmite com muito amor, com muita dedicação. E assim, continue interagindo. Isso, gente. Feliz dia, feliz noite, feliz tudo. Ana, muitíssimo obrigado pelo convite. Eu fico assim fiquei muito feliz, muito feliz. Se Deus quiser. Deus abençoe, viu, você? Noite, Pablo. Feliz noite, gente. Obrigado, tchau, tchau, Beijo. pessoal. Beijo, beijo, beijo.